Sejam bem-vindos ao canal oficial da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo e Sindigraf, juntos no programa Impressões, com contribuições para o progresso econômico e tecnológico do setor. A edição de hoje tem a honra de convidar a lenda viva do setor gráfico, reconhecido pelo equilíbrio e lucidez, Plínio Gramani. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Compartilhar as histórias, dividir os desafios e as conquistas de protagonistas que fazem a diferença no cenário da comunicação impressa torna este canal mais cheio de vida. Neste sentido, queremos apresentar aos que nos acompanham a maior referência do setor. Então, com muita curiosidade, conte a sua trajetória, retratada nos principais episódios da sua jornada, Plínio. Muito bem. Em relação à Abigraf, o meu primeiro contato foi no primeiro semestre de 1983. Presidente da Abigraf São Paulo, Max Chirap, vice-presidente Luiz Vazoni, presidente da Nacional era o Sidney Fernandes Nacional, Sindigraf, e me parece que ainda era presidente da Conlatingraf, eu fui logo depois. Na ocasião, a minha editora, Clemente Gramani, na época, hoje Gramani Editora, já editava ela surgiu em 1978 e editava revistas de associações e uma série de newsletters e house organs. Tínhamos, na época, cerca de 15 clientes. A aproximação veio através do Luiz Vazoni, porque ele estudava com o meu sócio, Flávio Clemente, na GV, soube da atividade do Flávio, com a editora. A Abigraf enfrentava uma dificuldade muito grande para manter a revista e surgiu então o contato. Nos convidou para conversarmos com o Max Chirap, ele nos introduziu, etc. Na ocasião, o Max, que já tinha informação pelo Vazoni do que nós fazíamos, ficou bem impressionado com o nosso trabalho. E nos fez a proposta de assumirmos a revista Abigraf, a edição da revista Abigraf, dizendo, salientando, eu não esqueço nunca da frase dele, olha, se vocês aceitarem, vamos em frente. Porém, não contem com nenhum tostão. Na época se falava tostão e não centavo. Nenhum tostão por parte da entidade. Nós queremos manter a revista, mas é a última tentativa que estamos fazendo. Se vocês não aceitarem, nós provavelmente vamos parar com a revista. Porque, além de dar muito trabalho, envolver os diretores, presidentes, etc., para tentar conseguir algum apoio, ela fecha no vermelho e a qualidade também não nos satisfaz. Aceitamos, porque na época, a Clemente Gramani, como eu disse, surgiu em 78, ela nasceu dentro de uma agência de propaganda que nós tínhamos, que era a Figran Propaganda. Figran era uma sigla do sobrenome do meu primeiro sócio, Figueiredo, Alberto Figueiredo, e Gramani. Alberto Figueiredo faleceu em 72 e depois é que entrou o Flávio Clemente. E como tínhamos a agência e tínhamos uma boa carteira de clientes, uma posição razoável como agência especializada em contas técnicas, aceitamos, mesmo prevendo que não teríamos lucro no começo. E, de fato, levamos 5 anos para equilibrar as contas e a revista passar para o azul, em torno de 5 anos. Isso foi conseguido também graças ao apoio da indústria gráfica. Nós conseguimos parcerias, tanto na área de fotolito, que era muito caro na época, quanto de impressão. A primeira gráfica que nos apoiou, a editora CQ, não existe mais, vinha de Chácaras e Quintais, que era uma revista de grande circulação na área,
E fotolitos vários, Estudilito, Estúdio 5, Repro, os melhores fotolitos do mercado. Com isso, pudemos ganhar algum fôlego, sendo que nas primeiras edições o conteúdo era branco e preto. A primeira edição que nós fizemos foi esta aqui. Esta foi a edição inaugural no terceiro trimestre de 1983. As nossas negociações foram em torno de maio. A última edição, feita ainda no regime interno, foi esta aqui. Foi a edição de junho. E a revista realmente era muito pobre, ela se limitava a reproduzir releases que recebia da Fiesp, e alguns até que não tinham muito a ver com o setor. Bom, enfim, começamos então a deslanchar a revista, e na década de 80, a revista começou a ganhar mais corpo, e em 1984, fizemos uma edição dedicada à FIEPAG, que era a feira da época. Hoje temos a Expo Print no lugar dela, né? E em 88 demos um salto com uma ideia que eu tive no meio do caminho de utilizar nas capas um trabalho de arte de algum artista brasileiro reconhecido, fosse designer, fosse artista plástico, fosse caricaturista, enfim, nomes que estivessem em evidência. E começamos com um designer de Curitiba, Oswaldo Miranda, o Miran, que fez duas belíssimas capas, as duas, e depois seguimos com artistas, o que acontece até hoje. São 34 anos com a capa da revista ocupada pela obra de artistas brasileiros, grandes artistas. Numa certa altura, colocamos também artistas já falecidos, como Manabu Mabe, Visconti, Penacchi, e uma série de grandes nomes japoneses. Tinha outros, como Wakabayashi, que ainda está vivo, velhinho, já não produz, mas é um artista maravilhoso. Isso se manteve ao longo do tempo e se transformou numa marca registrada da revista. A revista é reconhecida de longe, até por públicos que nada têm a ver com o setor editorial, exatamente por capas bonitas, chamativas. Fizemos até há pouco tempo atrás, acho que há uns 3 anos atrás, uma edição com uma matéria alusiva aos 30 anos. 30 anos, então, faz 4 anos. Aos 30 anos de arte na capa da revista Bigraf. E quando colocamos isso num encarte, não todas as capas, mas uma parte bastante razoável delas, o comentário que ouvimos era de que aquilo era um museu vivo. E, de fato, era. Realmente, quando colocamos as capas todas, uma ao lado da outra, é como se estivéssemos olhando obras de arte no museu. E isso teve repercussão não só no Brasil, como no exterior. A revista era muito comentada, lembrando que, na década de 80, acho que depois de 85, por aí, eu fiz um acordo com a DHL e nós enviávamos cerca de 800 exemplares para os Estados Unidos e Europa. Nós tínhamos, do conteúdo todo, na época a revista circulava com cerca de 150 páginas, chegamos até a 168 páginas, bimestral. E era pesada, mas mesmo assim a DHL aceitou o acordo por um custo ínfimo, bastante razoável, e mantivemos isso por alguns anos. E nós sentíamos que a revista repercutia mesmo, porque ela se ombreava às melhores revistas do setor na Europa. E quando víamos
na Drupa, a primeira que eu fui foi em 1990, a sala de imprensa onde colocavam todas as publicações, realmente a revista Abigraf saltava. Uau. Ela chamava muito a atenção. Bom, mas isso foi acompanhado também pela evolução do conteúdo. Desde a primeira edição, o primeiro compromisso nosso foi de elevar, tornar mais consistente, com conteúdo mais elevado, o teor da pauta da revista. Isso conquistou o mercado, a revista tinha pouca concorrência, tinha poucas publicações. Eu me lembro só da FC, Fornecedores e Custos, que era uma espécie de tabloide. Não me lembro de outras que surgiram depois, graças à revista Abigraf. A revista Abigraf abriu caminho para outras publicações. Vieram Printcom, Desktop, e revistas de embalagem, todas surgidas depois da Abigraf. E, enfim, a Abigraf conquistou seu espaço e se manteve, e mantém até hoje na liderança da mídia gráfica, né? Mídia especializada do setor gráfico. Nessa trajetória, existem alguns fatos muito relevantes que marcaram muito a história da revista. No final da década de 80, em 89 e 90, a revista conquistou os seus 2 primeiros prêmios, Prêmio Contexto. A década de 90 foi o auge da revista. Nós começamos a concorrer ao Prêmio Aberge, que era o prêmio mais importante de comunicação empresarial, não se usava ainda o termo, mas era isso. E conquistamos o Prêmio Aberge em 93, 94, 95, 96 e 97 não participamos, 98, e aí houve um burburinho dentro da Aberge de que os demais já não queriam participar porque ganhávamos sempre. Aí nós paramos de participar. Em 97, quando não participamos da Aberge, nós inscrevemos a revista no Prêmio Benny, dos Estados Unidos. E fomos premiados. Em Chicago, a revista ganhou o prêmio de melhor design e conteúdo. Isso destacamos na publicação, foi destaque. A edição premiada foi esta aqui. Isto aqui é o recorte que o nosso diretor de arte e criação, depois eu vou falar um pouco dele, extraiu de um pôster de um designer alemão, Uwe Losch. E foi muito feliz, porque isso é um pequeno detalhe do pôster. E foi uma capa marcante. Usamos o contorno de verniz, verniz no contorno da perna, né? E realmente foi uma capa simples, porém impactante. Para a época, capa né? Pois é. Bem chamativa. Isso realmente repercutiu demais no mercado nacional. Também impulsionou mais ainda a revista. Perdão. Não, até aproveitando essa década de 90, né, no papel de diretor responsável pela revista Abigraf, reinventando publicações, inclusive conquistando patamares a ponto de ser escolhido por iniciativa da Biblioteca Nacional como órgão oficial da participação brasileira no Salão de Livro lá em Paris, em 98. 98, exatamente. Isso mesmo? Aproveitando a deixa da década? Isso, exatamente. Eu recebi um telefonema do professor Portela, que era, não me lembro o cargo, se era presidente da Fundação Biblioteca Nacional, diretor, enfim, tinha um cargo de direção, nos convidando para fazermos uma edição especial da revista Abigraf. Eles já recebiam há alguns anos a revista Abigraf, recebem até hoje, para a participação brasileira. O Brasil era o país tema, o país convidado do Salão do Livro, Salão Internacional do Livro de Paris.
E a Biblioteca Nacional é que fez a organização toda da delegação brasileira que iria a Paris. Foram, se não me engano, 35 escritores conhecidíssimos na época, né? Tinha Lígia Fagundes Telles, Chico Buarque estava, Carlos Scliar, Jorge Amado estava também na comitiva, e uma série de outros que eu não me lembro agora. Aí eu pensei, uma edição especial da revista Bigraf não é possível porque se eu fizer a edição normal, dedicando um grande capítulo ao Salão do Livro, não vai atingir o objetivo. Então, sugeri a ele que fizéssemos uma edição bilíngue, português-francês, com artigos que ressaltassem, o teor da pauta seria esse, a influência francesa na cultura brasileira. Ele adorou a ideia e disse, olha, nós vamos nos incumbir dos textos. Eu vou convidar catedráticos da USP e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, me deu os temas. Aí demos literatura, arte, engenharia, biblioteconomia e tem mais um, não lembro agora. 5 temas. Ele providenciou os artigos, vieram 3 do Rio de Janeiro, 2 aqui de São Paulo. Nós montamos a edição. Nessa mesma edição, fizemos uma pequena apresentação de cada escritor que estaria lá presente. Então, ficou uma edição muito rica, muito interessante. E nós, que foi esta aqui, com a capa feita por um grande designer, que infelizmente já nos deixou há alguns anos, Tiedelmeister, que aliás fez várias capas em edições comemorativas, edições especiais da revista Bigraf. Era o nosso artista predileto. E enviamos então 5.000 exemplares. A Bigraf mandou uma comitiva para lá e levou, despachou 5.000 exemplares da revista para distribuição no estande brasileiro, e a direção da feira fez um acordo, já tinha feito um acordo com as livrarias de Paris, todas, para que divulgassem o salão e ostentassem obras que estariam sendo lançadas, etc. A revista Bigraf entrou nessas vitrines todas. Então foi um momento inesquecível da revista, realmente foi arrepiante. Ímpar, que incrível! E claro, conduzida com profissionalismo. A revista, ela transformou-se na principal ferramenta de divulgação da entidade, né? E edições, inclusive, de anuário brasileiro da indústria gráfica. A publicação anual é outro marco importante nessa trajetória do diretor da revista da Bigraf. Já na segunda edição, inclusive, o anuário virou a grande referência do setor, né? Uma experiência com uma publicação de maior fenômeno que serviu de base para novos voos, inclusive pavimentando o caminho para a produção de livros. Exatamente. Exatamente. O anuário surgiu no final de 1996. Era uma ideia nossa já antiga, porque na editora, em 1985, nós desenvolvemos um projeto de grande sucesso, foi lançado, o Anuário de Brindes, coisa que inexistia no Brasil. Quando alguém pensava em brindes, tinha que ir às listas amarelas, que eram fortes na época, né? Ou então colecionar catálogos que recebiam das empresas oferecendo brindes. Imagine o trabalho que tinha, né? E aí fizemos o guia Free Shop, que teve um sucesso fantástico já na primeira edição, apresentando fotograficamente os brindes que eram oferecidos com detalhes de cada um, e a empresa, nós comercializávamos esses espaços e conseguimos manter a publicação. Ela cresceu muito, e aí aconteceu o seguinte: foi lançado pela Clemente Gramani.
Em 1986, havia um acordo com um executivo, um gerente, ele era gerente, da Dun Bradstreet, uma empresa, grande empresa, a maior empresa na época de informações para o mercado. E ele, em 1986, saiu da Dun Bradstreet e se incorporou à nossa turma, e nós abrimos a editora Free Shop, que eu creio que existe até hoje. Eu creio que eu vou explicar por quê. E aí impulsionou de vez o guia. Em 1987, numa grande crise de mercado, com o Plano Cruzado, que ocorreu do ministro Dilson Funaro, em 1986, nós tínhamos sido a agência média de maior destaque em São Paulo. Fomos capa da Meia Mensagem. Porém, em 1987, os nossos 4 principais clientes, entre eles, eu lembro, tinha a Filisola, fizemos a campanha dos 100 anos da Filisola, tinha 50% da conta da Motorrádio, um laboratório farmacêutico, Instituto Químico Campinas, a Teca, de cama, mesa e banho, lá de Santa Catarina. Essas 4 empresas cortaram a verba total em 1987. Então, imagine, nós tínhamos uma agência estruturada para atender essas contas, que eram contas importantes, e, de repente, nos vimos com o peso todo daquela estrutura e o faturamento despencou. Então, com isso, nós éramos em 6 sócios, na época. O Dun Bradstreet não era sócio nosso, eu estou falando da agência. Éramos em 6 sócios. Eu, o Flávio Clemente, e aqueles que se incorporaram depois numa fusão que fizemos em 1982, o Tomás Pedroso, que tinha vindo da Lintas, que era a agência da Gessi Lever, e pai e 2 filhos da família De Vito, Lino De Vito, o pai, Auli e Reano, os filhos, que tinham a agência Nobel, em Perdizes, e fizeram uma fusão com a Figran em 1982, surgindo a Link Publicidade. Então, de 82 a 87 éramos Link, e chegamos à conclusão de que tínhamos que nos separar. Eram 6 sócios, não dava para manter com o faturamento que tínhamos na época. E aí a família De Vito retirou-se e ficou com o Free Shop. O Auli, um deles faleceu 2 anos depois, o Reano, prematuramente. O Auli ficou com a Free Shop, a empresa Free Shop, e conduziu, veio depois a fazer a feira de brindes, e eu creio que até hoje ele se mantém ainda com o negócio, foi muito bem sucedido. E nós ficamos com a Link Publicidade e a agência Clemente Gramani. A Link Publicidade ganhou mais um sócio, que foi o irmão do Flávio, Cássio Clemente, ficamos em 4 sócios, isso em 1987. Não conseguimos recuperar o terreno, tentamos de tudo, ainda segurando uma boa parte da estrutura, e em 89 vendemos a agência. E restamos, então, eu e o Flávio com a Clemente Gramani, sendo que o Flávio mudou-se para o Rio de Janeiro, porque a família dele era proprietária do Hotel Miramar, o Flávio, administrador de empresas, via na ponte aérea, agência, hotel, e a família insistiu, ele afastou-se da agência e dedicou-se ao hotel, mora até hoje no Rio de Janeiro. Mantivemos o nome Clemente Gramani, porque a editora já tinha 11 anos, e tínhamos uma ligação muito forte, eu e o Flávio, né? Mantivemos até que em 2015 eu disse, Flávio, cada vez que eu tenho que refazer alguma coisa em termos de contrato, tem que mandar para vocês, porque se vai e vem, você já está desligado da empresa, então vamos modificar. E aí surgiu a Gramani Editora Eireli, sucedendo então a Clemente Gramani. E
Quando surgiu o Free Shop, com o sucesso que teve, começamos a estudar na agência a possibilidade de outros anuários. O primeiro, como já estávamos fazendo a revista Bigráfica, naturalmente foi um anuário para a indústria gráfica. Existia na época um guia gráfico no Rio de Janeiro que era realmente muito ruim, muito ruim. Eu peguei a última edição deles antes de lançarmos a nossa, as informações eram totalmente defasadas e pobres. E aí, cheguei a discutir isso com o superintendente da Bigraf na época, Adolfo Ciríaco, aqui na Bigraf, e a coisa ficou, não vai, e acabou não acontecendo. Mas a ideia tinha surgido lá. E eu lembro que na época em que surgiu a ideia, eu consultei um fornecedor da agência, na área gráfica, que era o Mário César. Porque nós trabalhávamos na agência muito com a Bandeirantes e a Laborgraf, que também não existe mais, nenhuma das duas existe mais. E o Mário disse, olha, pode, na época, ele falou, antes de ser presidente aqui da Bigraf, eu acho que na época ele ainda não era diretor aqui, pode contar conosco, a impressão nós fazemos para você, em parceria, lógico. Bom, a ideia ficou adormecida, e aí quando o Mário César lançou a candidatura para a presidência da Abigraf São Paulo ou Nacional, em 1995, ele colocou na plataforma dele o anuário. Ele disse, Plínio, vamos em frente. E aí nos dedicamos, na realidade aí nos dedicamos, eu digo eu e a minha equipe, né, já da Clemente Gramagna, né, já sem o Flávio também. E o anuário tomou corpo. Eu recolhi exemplares de outros anuários existentes na Europa, Estados Unidos, para ver o que se fazia, né? E surgiu esse projeto, sendo que ele amadureceu mesmo e deu salto na segunda edição, quando incorporamos o guia de fornecedores na parte final do anuário. Aí nós passamos a ter 2 bancos de dados, o das gráficas, que é o principal, e o guia de fornecedores abrigando informações dos fornecedores. Aí ele ganhou um impulso muito grande, é o que se mantém até hoje, né? Estamos fazendo agora a 23ª edição. A última edição, esta aqui, saiu em 2018 e nós interrompemos por 2 fatores. Primeiro, porque já havia uma dificuldade de mercado em 2019 com a força que estava alcançando o digital. Então, o digital passou a nos roubar anunciantes, né? Os anunciantes diminuíram e sentimos que não dava para soltar a edição. E depois, na sequência, a pandemia. Então, a ideia ficou adormecida e agora, com o respaldo total da Abigraf, nós estamos retomando, não só a Abigraf Nacional, a Abigraf São Paulo, Cinegraf e Abro, nós estamos retomando o anuário com a 23ª edição, que já está em fase adiantada da coleta de dados, das gráficas. Vamos iniciar agora o trabalho junto aos fornecedores também, e brevemente teremos essa edição circulando. Incrível. Inclusive, Plínio tem 2 paixões, a família e o trabalho. E aos 85 anos, revelei, seu Plínio, não tive como não falar. Não pense em parar. Ou seja, esses dias eu entrei em contato, ele falou assim, olha, já era mais de 6 horas da tarde. Olha, Kelly, eu estou dedicando ao anuário. Vamos falar outro horário. Olha que dedicado. Conte pra gente como que é essa equipe, inclusive, que está por trás, esses mosqueteiros, essa paixão pelo trabalho que não te faz parar. Muito bem, eu acho que eu paro quando me pararem. Por mim eu não paro não, enquanto eu puder, enquanto Deus me der lucidez e disposição. Probleminhas da velhice todo mundo tem, né? Mas eu acho que, graças a Deus, eu estou
tendo condições plenas de trabalho. Fico muito feliz por isso, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Então, estou com 85, 61 anos de trabalho, né? Na editora, como eu disse, em 78, a agência, eu abri minha primeira agência Figran em 1969, final de 69, depois de trabalhar pela primeira vez na área de publicidade, em 1963 até 69, na Abaeté Propaganda. Foi um período muito feliz para mim. Curiosamente, eu estava no Rio de Janeiro quando fui contratado, morei 1 ano e meio no Rio de Janeiro, trabalhava aqui na Coca-Cola, fiquei 1 ano e meio, e a Grapete do Rio de Janeiro foi vendida para uma multinacional, Anderson Clayton, que não existe mais, e a Anderson Clayton buscou na Coca-Cola a equipe básica dela. O diretor saiu da própria Anderson Clayton, mas eles foram buscar um norte-americano que era diretor da Coca-Cola, que foi quem me contratou lá, e mais 3 gerentes, e eu entre eles. Mudei para o Rio de Janeiro, fiquei 1 ano e meio trabalhando lá, e houve conflitos dentro da própria Anderson Clayton. Tinha 2 grupos que se digladiavam na alta esfera, e sentimos que estava refletindo já na Grapete, que no primeiro ano de existência tinha alcançado um crescimento, no primeiro ano, desculpe, de existência não, da nossa atividade, tinha alcançado um crescimento de 100%. Já começava a incomodar, em alguns lugares, a Coca-Cola. Mas sentimos que não havia mais clima. E meus colegas que iam indo comigo já debandaram. Eu estava decidindo já a minha volta para São Paulo e fui procurado por um publicitário, dono de agência de publicidade da Abaeté Propaganda, que era muito amigo deste norte-americano, John Philip Nichols, que tinha nos contratado e tinha ido também para o Rio de Janeiro. E ele me consultou e disse: olha, eu tenho boas referências de você e tal, eu estou procurando um gerente para São Paulo. Eu disse: pelo amor de Deus, eu nunca trabalhei em agência de publicidade, você me dá o cargo de gerente? Não, uma estrutura pequena, são 5 funcionários só, e eu já estou desiludido com profissionais da área. Já fiz 3 tentativas, todas mal sucedidas, com profissionais da área, com certo nome, e quebrei a cara. Então eu queria alguém em quem eu pudesse confiar, e com as suas referências, recomendações, eu acho que você tem o perfil indicado. Eu disse: olha, tudo bem, eu aceito. Eu estou voltando mesmo para São Paulo, eu aceito e faço um período de experiência. Essa experiência durou 6 anos, né? Eu assumi a gerência, teve um grande momento na agência, que foi em 1966, com a Copa do Mundo na Inglaterra. A criação da agência, a estrutura da agência cresceu para 10 funcionários aqui, e a criação da agência, que tinha a matriz no Rio de Janeiro e a filial onde ela tinha nascido, em Pernambuco, Recife, toda a criação era feita por aqui. E a agência pegou um concurso, ofereceu e aprovou, junto às companhias de fósforos, ela atendia a Fiat Lux, para a Copa do Mundo, para um concurso promovendo os produtos junto à Copa do Mundo. Fizemos e eu acabei, no fim, ninguém quis chefiar a delegação de 42 pessoas. Foram 39 prêmios distribuídos, com estadia de 3 semanas, passagem e hotel. Só não tinha refeição. E, no fim, eu fui porque eu tinha tinha uma base de inglês, uma base, como realmente até hoje precaríssimo, mas quebrava o galho, né? E aí, colocaram a responsabilidade nas minhas mãos e eu fui. E foi um grande momento, realmente, né? E aí, na agência, quando saí da Abaeté, em 69, que também eles tinham diminuído o foco de interesse por São Paulo, eu resolvi abrir a agência pequena, com 2 funcionários,
com o Alberto Figueiredo, que eu mencionei, que era redator e, na época, já redator freelancer da Abaeté. Só que, na época, o redator fazia criação, ele criava e redigia, né? E foi isso, aí ficamos 3 anos e depois é que a agência seguiu até o falecimento dele e aquilo que eu já mencionei, né? Eu não sei, acho que eu perdi o fio da meada aí, que eu estava falando de alguma outra coisa. Não, fica tranquilo, a gente estava falando da questão da sua dedicação com Muito bem. a idade. Então, aí, lógico que família é um patamar superior sempre, né? E eu tenho a minha esposa, Laurice, que me ajuda hoje bastante no home office, e particularmente no anuário. Ela conduz aí a parte da coleta de dados. E minha filha, Juliana, que está com 36 anos e, como não podia deixar de ser, trabalha no ramo. Ela é editora de publicações da Moderna, editora Moderna, lá no bairro da Moca, né? E eu me lembro, desde os 14 anos, quando comecei, até hoje, realmente o trabalho teve um papel preponderante na minha vida. Eu considero o trabalho uma motivação total para que eu siga adiante, né? E sempre me dediquei em tudo que eu fiz e faço de corpo e alma. Eu acho que isso é o essencial. É inspirador, pode ter certeza, e uma personalidade agregadora. Respaldado pela editora e pela agência e vislumbrando o potencial do veículo, Plínio abraçou o desafio e foi ao mercado exercer uma das suas maiores aptidões, que é construir parcerias. E como motiva vocês que estão nos assistindo, porque realmente esse dom, né, da parceria faz toda a diferença. E também ele é avesso à autopromoção, intimamente ligado à indústria gráfica, ou seja, desde 1983. Aproveite a oportunidade, Plínio. E qual é o recado para quem está iniciando agora no mercado gráfico? Primeiro lugar, ter paixão pelo que faz. Sem isso, ninguém vai. Pode ter talento, pode ter competência. Se não tiver paixão pelo que faz, o caminho é curto. Não tem jeito. E isso não envolve capital, não envolve dinheiro. Porque eu comecei a agência no zero, praticamente. Eu fiquei os primeiros anos da agência sem retirada. Meu sócio tinha, porque ele tinha família com 5 filhos. Eu, na época, era solteiro ainda. Então, me dediquei, não diria que me sacrifiquei, não, porque eu tinha o essencial para me manter por um tempo, né? E foi o que aconteceu. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é simples assim, não tem mistério, não. A voz da sabedoria, hein? E quais as perspectivas para o nosso país? Preocupantes, muito preocupantes. Nós vemos um quadro hoje, olha, eu comecei a votar em 1954, que foi um ano após o suicídio do Getúlio Vargas. Mas vivi a minha adolescência no período de Getúlio Vargas. Foi um período muito conturbado. E depois nós tivemos outros momentos absolutamente críticos, né? Como foi o curto período do João Goulart. Eu me lembro que, na época, eu estava no Rio de Janeiro, e nós nunca sabíamos se teríamos a possibilidade de trabalhar no dia seguinte, porque as manifestações eram frequentes e cada vez mais agressivas. Depois veio o golpe militar, 64, e tudo ficou muito mais restrito, né? Tudo ficou muito mais difícil. Mas houve momentos em que os negócios prosperaram. Eu me lembro que a agência, ali após 75, 76, ela começou a crescer ainda, filigrana, até 81.
ou 82, que houve uma grande crise mundial do petróleo, que atingiu em cheio a economia brasileira. E foi quando nós buscamos uma fusão, e fizeram fusão com a Nobel. Surgiu a Link, né? Tivemos mais, aí com o reforço, os clientes da Nobel mais os nossos clientes, nós conseguimos impulsionar os negócios até 86, foi aquele recorde que nós batemos. Não 86, 86 foi bem, mas surgiu o Plano Cruzado, que criou problemas sérios na economia, a inflação disparou. Em 87, a inflação já estava quase incontrolável. Depois, mas atravessamos. Aí veio 90, Fernando Collor. De repente, do nada, recebe-se a notícia de que todo o dinheiro do país foi confiscado. Cada cidadão tinha o direito de ficar com 50, eu não lembro agora se era cruzeiros, cruzados novos, foram tantas moedas. Acho que eram cruzeiros. Cruzeiros, ainda era cruzeiro. E foi um drama. Naquele momento, nós estávamos soltando a edição janeiro, fevereiro da revista Bigraf, que tinha Maurício de Souza na capa. E quando fomos emitir o faturamento, veio a notícia. Então, tudo que nós emitíssemos ali ficaria retido com o Plano Collor. A salvação foi que eu consegui... Bom, na época, nós, quando vendíamos espaço, nós convertíamos tudo em dólar, porque era o único ponto de referência que se tinha em valor de moeda. A nossa moeda não valia mais nada. E, na época, 2 clientes nos salvaram, que foram a Kodak e a IBF. Kodak e IBF, que adiantaram o pagamento para nós. Eles tinham uma reserva e adiantaram o pagamento. Aí conseguimos seguir adiante e, aos poucos, fomos retomando, né? Depois de 90, aí nós tivemos o quê? O plano real, em 94, que foi uma revolução e realmente nos trouxe uma confiança muito maior no país, né? Porque, de repente, houve um período curto em que o real valia mais do que o dólar, né? O dólar não chegava a $1, R$1. Nós tínhamos, eu não me lembro bem exatamente quanto era, mas valia um pouquinho mais. E a outra crise que veio, bom, começamos a sentir algum reflexo na mídia impressa da evolução do digital já nos anos 2000. 2004, 2005, por aí eu sentia que as verbas já estavam se tornando mais difíceis, diminuindo. E quando houve aquela grande crise de 2008, 2009, realmente tivemos um período absolutamente crítico. Mas conseguimos atravessar, levar a revista e, com alguns anos recentes, foi forçoso começar a diminuir o volume de páginas. Fomos reduzindo para uma média de 80 e poucas páginas, para chegar à realidade de hoje, 52 páginas, trimestral, nós éramos bimestral, aumentamos a periodicidade, mas a revista segue adiante, felizmente. A revista, embora reduzindo espaço, ela mantém conteúdo e mantém uma apresentação que sempre é admirada no mercado. Sobre isso eu queria até falar, que não mencionei até agora, de uma trinca que me acompanha, que eu chamo de 3 mosqueteiros. O César Mandiacavalli, que é o nosso editor de arte, as capas são selecionadas conjuntamente, eu e ele, toda edição, e ele tem um carinho todo especial por isso também. O César começou como diretor de arte na agência que nós tínhamos, na Clemente Associados, que sucedeu a Link, né? Então, ele começou lá em 87. Em 89,
eu tinha uma equipe da Clemente Gramani e tinha um diagramador, que não me satisfazia. Aí fiz uma tentativa com o César e demos um salto, porque aí a visão do publicitário realmente agregou uma riqueza à capa, mesmo antes ainda dos artistas, muito grande. E o César, desde lá, se transformou num freelancer, depois que saiu da agência, quando nós vendemos, freelancer efetivo da revista. É um companheiro, de lá para cá. Outro pilar é a redação, é a Tânia Galuzzi. A Tânia Galuzzi começou a escrever para nós anonimamente em 1989, que ela era sócia de uma prima, numa empresa que fazia freelance de redação. E a prima dela não queria abrir mão de estar assinando as matérias. E depois disso, a partir de 90, efetivou-se como freelancer, chegou a ficar muitos anos com sede dentro da editora. Eu cedia um espaço para ela, ela tinha seus clientes e preferencialmente nos atendia, né? E até hoje, é um suporte valiosíssimo que eu tenho. Aprendi muito com a Tânia. Talvez ela tenha aprendido alguma coisa comigo também. E então a Tânia está escrevendo para nós há mais de 30 anos, 33 anos, né? E o outro que veio depois, quando surgiu o anuário, na segunda edição, nós procuramos um profissional de editoração eletrônica que tivesse uma visão mais ampla, porque nós estávamos tendo problemas, tiveram problemas no primeiro número. E conhecemos o João Carlos, o Johnny. E o Johnny realmente é um profissional com conhecimento vastíssimo, uma sensibilidade apurada, e ele tem nos ajudado muito, muito mesmo, em todos os projetos. Nós depois desenvolvemos uma série de livros para a Bigráfica, a grande maioria, alguns fora, como uma edição contando a história do Corpo de Bombeiros de São Paulo, outra edição comemorativa da associação, dos 30 anos da Associação de Ikebana. Foi muito prazeroso fazer esse livro. E mais alguns lançamentos, 3 ou 4 que fizemos aí, diversos. E o João Carlos participa de todos, aliás, não só o João Carlos, como a Tânia e o César Mandiacavalli. Para os livros da Bigráfica, no início, os primeiros, nós contamos com a parceria do Ricardo Viveiros, a equipe do Ricardo Viveiros. A Ada Caperuto colaborou muito, o Marco Antônio Eide também, são profissionais excelentes. O Ricardo, com um texto brilhante, fez as matérias que nós fazíamos. Quando dávamos a capa para uma obra de um artista, eu fazia contato com o artista e quando encaminhava para o Ricardo, que faria o texto depois. O Ricardo fazia o texto, ele é crítico literário. O Ricardo tem um texto maravilhoso. E até 2015, acho que durou uns 20 anos mais ou menos, que o Ricardo escreveu. Depois nós tivemos que abrir mão, como reduziu muito o número de páginas. Agora, o artista só tem no sumário uma biografia dele. Então é isso, esse registro é fundamental, porque são pessoas a quem eu estimo muito e tenho um profundo respeito profissional, porque tudo que nós fizemos tem muito deles mesmo. Plínio, é muito importante esse reconhecimento e todo o teu compartilhamento de conhecimentos nesta manhã. A Bigráfica agradece muito a tua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, me senti muito honrado com o convite e estou sempre à disposição. Até a próxima, Até então, a próxima. né? Então, você que está nos acompanhando, quero saber se já se inscreveu aqui no canal do YouTube da Bigráfica. Ativou o sininho? Olha, não fique por fora das edições do programa Impressões. Nos vemos aqui na TV Abigráfica. A cada edição, uma nova conversa, um novo convidado e informações de credibilidade. Até a próxima!